galera do Aprenda, eu sou o professor Xande de Matemática. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre números racionais, um tipo específico de números racionais. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, e esses números racionais são escritos em forma de números decimais infinitos, as famosas dízimas periódicas, certo? Então, antes da gente começar a resolução da questão, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica sempre por dentro de tudo aquilo que a gente prepara para que possa te ajudar na sua preparação para a sua prova da escola, no seu vestibular, no seu concurso público, certo? E aí você ajuda a gente a continuar produzindo materiais para esse fim. Beleza? Mas na nossa aula de hoje, então, nós temos o seguinte. Bom, sabe-se que a fração geratriz, a fração que gera a dízima periódica 2,16666. Por que eu sei que só o 6 se repete? Porque aquele tracinho está em cima somente do algarismo 6, indicando apenas o algarismo que se repete infinitamente. Então, sabe-se que a fração é uma fração irredutível da forma A sobre B. A no numerador, B no denominador. Então, uma vez que a gente identificar a fração, A é o nosso numerador, B é o denominador, e o que ele pede para a gente é o valor da diferença da subtração entre A e B, certo? Então, nós vamos começar a resolução da nossa questão, onde, primeiro, eu vou escrever a nossa dízima periódica na forma de decimal infinita, 2,16666 e assim por diante, certo? E a primeira coisa que nós vamos ver, meus queridos, é que a gente tem que perceber que essa dízima é uma dízima periódica composta. Por que ela é composta, professor? A gente tem que observar sempre depois da vírgula. Observe que depois da vírgula nós temos um algarismo 1, onde ele não se repete infinitamente. E depois sim vem o algarismo 6, onde ele se repete infinitamente. Ou seja, após a vírgula a gente tem uma parte não periódica, que é a parte que não se repete, e uma parte periódica, que é aquelas que se repete infinitamente. Então, ela é composta por duas partes, não periódica e periódica, certo? Ótimo! E nós vamos começar, então, fazendo o seguinte, nós vamos chamar esse número, essa dízima periódica, de uma variável qualquer. Eu costumo chamar de n, representando um número. Você pode chamar de qualquer variável, apenas para que a gente tenha uma escrita de uma equação, primeiro e segundo membro, certo? E o nosso primeiro objetivo nas dízimas compostas é multiplicar esse número por um múltiplo de 10. Por que múltiplo de 10? Se eu multiplicar por algum múltiplo de 10, eu vou apenas deslocar a minha vírgula. Multiplicar por 10, desloco uma casinha. De multiplicar por 100, duas casinhas. Por 1000, três casinhas. Por que eu quero deslocar a vírgula? Porque primeiro objetivo nosso, eu preciso converter essa dízima composta em uma dízima simples. Eu preciso levar a vírgula até um ponto onde após a vírgula só tenha a parte periódica. E para isso, na nossa questão aqui, eu teria que colocar essa vírgula após o algarismo 1, ou seja, deslocar apenas uma casinha para a direita. Deslocar uma casinha apenas significa, vamos colocar aqui de vermelho, significa multiplicar esse número apenas por 10. Só que eu tenho uma equação, e multiplicar uma equação por um número qualquer é multiplicar os dois membros por esse número. Então, se nós estamos multiplicando por 10, o que era n se transforma em 10n, e a dízima que eu tinha, multiplicando por 10, deslocamos uma casinha para a direita e encontramos a dízima simples, 21,666 infinitamente. Então, observe que agora nós temos uma primeira dízima simples. Mas por que primeira, professor? Porque o objetivo nosso agora é encontrar uma segunda dízima simples que possua a mesma parte decimal da primeira. Então, para isso, nós vamos novamente encontrar um outro múltiplo de 10 que modifique o nosso número, nossa primeira dízima simples, mas que mantenha a mesma parte decimal já existente. Então, quero continuar tendo, depois da vírgula, 6, 6, 6, 6. Então, se eu quiser modificar a vírgula,
e continuar tendo a mesma parte decimal 666, basta que eu jogue apenas uma casinha adiante. E jogar uma casinha adiante significa multiplicar por 10. E mais uma vez, multiplicando toda uma equação por 10, nós multiplicamos o primeiro membro, 10n vezes 10, ficamos com 100n. Esse número multiplicado por 10 vira 216,6666 infinitamente. E com isso, meus queridos, nós temos a nossa segunda dízima simples. Então, o objetivo sempre é obter duas dízimas simples. Por quê, professor? Porque agora o processo final é sempre o mesmo. Uma vez que você tem as duas dízimas simples, o que nós faremos agora é uma subtração entre essas duas equações. E eu vou subtrair a maior da menor, então é de baixo para cima que eu vou subtrair. 100n menos 10n, ficamos com 90n. E por que então que eu tenho duas dízimas simples? Porque na hora que eu for subtrair essas duas dízimas, como elas possuem a mesma parte decimal, nós vamos então eliminar essa parte decimal. E a nossa subtração fica apenas entre as suas partes inteiras, 216 menos 21. Então, com isso, teremos 90n igual a 195, e o nosso n, resolvendo a equação, 90 multiplicando, traz dividindo para o segundo membro, 195 dividido por 90. E observe que esse número n, agora escrito em fração, era o mesmo número n da nossa dízima periódica. Só que agora, então, nós encontramos a fração que gera aquela dízima. Porém, ela ainda não está na sua forma irredutível, como diz aqui o nosso enunciado. Nós precisamos simplificar ao máximo essa fração. E você pode simplificar de uma vez ou passo a passo, vá no seu tempo. Por exemplo, eu posso começar simplificando por 5. Eu consigo observar que as numerador e denominador são divisíveis por 5. 195 por 5, isso vai dar 39. E 90 por 5, 18. Consigo simplificar mais? Consigo. Vou simplificar agora por 3, numerador e denominador. Ambos são divisíveis por 3. E simplificando por 3, nós encontramos 13 no numerador e 6 no denominador. Consigo simplificar mais? Não, 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo ou por 1. Então, não consigo simplificar mais. Então, com isso, nós encontramos a nossa fração irredutível que gera aquela dízima. E o nosso texto chamou essa fração o numerador de A e o denominador de B e pede a subtração entre A e B, a diferença. A é o nosso numerador 13 e B é o nosso denominador 6. Então, essa subtração pedida na nossa questão, isso equivale a 7, resultado final, alternativa B. Então, aqui nós temos a questão hoje que nós trouxemos falando sobre dízimas periódicas, um tipo específico de número racional. Se você gostou desse vídeo, gostou da resolução, gostou da questão, então deixa lá o seu like, dá o seu gostei lá pra gente, seu joinha, ajuda a gente a continuar produzindo. Quer deixar o seu comentário também, fazer um pedido de um tipo de questão, um assunto? Manda pra gente também. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se inscreve lá no nosso canal, ok? Dá essa moral pra gente que a gente continua produzindo coisas para te ajudar na sua preparação para as suas provas do vestibular, do Enem, da sua prova da escola, e assim a gente fortalece um ao outro. Valeu, galera, obrigado.